Crer um pouco mais, gente, foi esse o tema da ministração que Deus colocou no meu coração para hoje. Crer um pouco mais é muito mais do que apenas crer, é muito mais do que apenas ter fé. É crescer em fé a ponto de romper limites espirituais. Nós precisamos entender isso aqui em nome de Jesus, nós precisamos crescer em fé a ponto de romper com tudo aquilo que nos limita no mundo espiritual. Todos nós temos fé. Mas, infelizmente, a nossa fé, muitas vezes, ela bate no teto. A nossa fé, ela bate no teto. E nós precisamos entender que para subir de nível, espiritualmente dizendo, a gente precisa crer mais. Ou seja, a gente precisa buscar força para que a gente possa crer. A gente precisa viver uma vida de fé, rompendo limites o tempo inteiro. Porque a nossa fé, ela bate no teto. Chega uma hora que a gente não consegue acreditar mais do que aquilo que a gente está vendo. Ou seja, as promessas de Deus para as nossas vidas são promessas inimagináveis, são promessas grandes. E muitas vezes a gente até acredita em algumas coisas, mas não consegue acreditar no além. E Deus, Ele quer nos levar para um lugar maior, para algo maior, né? Deus, Ele quer fazer coisas maiores nas nossas vidas, mas a gente precisa crer. Antes de acontecer, a gente precisa crer. Nas últimas semanas, eu venho recebendo muitas mensagens, estou muito feliz por isso. Muitas mensagens de agradecimento, depoimentos, testemunhos de pessoas que estão enfrentando seus medos. Pessoas, pastor, olha, eu tinha muito medo de dar esse passo, medo de fazer isso, medo de fazer aquilo, mas depois das últimas ministrações, as pessoas começaram a romper, dar passos de fé, né, enfrentar o medo, e enfrentando o medo e dando passos de fé, começaram a experimentar o sobrenatural. Então já teve gente que já conseguiu dar entrada no apartamento, mandou mensagem para a gente ontem, pastora, depois de tanto tempo na minha vida, eu nunca acreditei que eu pudesse dar entrada no meu apartamento, vivia de aluguel a vida inteira. Outras pessoas que estavam empurrando o carro velho, literalmente, sabe, o carro que já não estava mais dando certo, o carro que deixava na mão, gente trabalhadora e tal. E aí essa semana Deus fez milagre assim, do tio, do irmão, ó, está aqui um valor para você dar entrada no carro, outro está aqui o nome para você financiar o carro. E sabe, uns negócios assim que é só Deus mesmo. Mas é só Deus, por quê? Porque as pessoas começaram a se mover pela fé. Começou a enfrentar os medos. O medo de, será que eu vou conseguir pagar? Aquela coisa, será que eu vou conseguir? Mas se eu der esse passo de fé, será que eu não vou passar vergonha? Né? Então as pessoas começaram a entender o movimento da fé, as pessoas começaram a enfrentar o medo, e aí estão já vivendo o sobrenatural. Então, nas duas últimas semanas, o que a gente recebeu de mensagens, de depoimentos de gente rompendo, crescendo, desenvolvendo, só que a gente precisa também entender que a fé, assim, sempre vai ter oposição. Então, muitas vezes você dá um passo de fé e daqui a pouco vem uma luta, uma dificuldade, mas se você perseverar, a bênção também vem. Domingo retrasado, eu falei sobre o movimento da fé. E nesse movimento da fé, eu disse que a nossa fé não pode ser uma fé estática, uma fé parada, porque fé parada não leva a gente em lugar nenhum. A gente precisa fazer com que a nossa fé ganhe movimento, a gente precisa aprender a movimentar a nossa fé. E nessa ministração, eu disse que a fé, ela nos chama para o movimento. Olha só que interessante. A fé me chama para o movimento, mas a fé não vai me dar garantia nem resposta. Então, muitas vezes, quando nós falamos em fé, nós estamos falando em movimento. Se movimentar, mas não tem garantia nem resposta. A garantia é a sua própria fé. Então, quando Deus te chama para fazer alguma coisa, Deus está te chamando para um movimento. E você entender esse movimento é o que vai mudar a sua vida. Então, entender que Deus te chama para se mover, mas não tem garantia e também não tem resposta. Foi o que Deus fez com Abraão. Abraão, sai da tua casa, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vai para uma terra que eu ainda vou te mostrar. E Abraão não cobrou resposta de Deus. Abraão não cobrou uma direção de Deus. Abraão não cobrou uma garantia, mas Deus, olha, eu vivo bem, eu tenho uma família, eu tenho condição financeira, eu estou bem, o Senhor vai me tirar daqui, e aí? E aí a sua fé é que vai te direcionar. Então olha só, gente, Deus, ele vai chamar Abraão, Abraão vai se mover, e nesse movimento, Abraão, ele faz sem ter resposta, sem ter garantias, ele sai em obediência, porque ele crê, ele tem fé, ele obedece a palavra de Deus, ele sai sem saber para onde estava indo, mas em obediência, à medida que ele vai dando os seus passos de fé, Deus vai confirmando a sua direção. Pela fé é assim, quando você decide andar pela fé, você não tem resposta, você não tem garantia. Mas se você andar com Deus, andar certinho, fazer tudo certo, você vai dando passo e Deus vai confirmando a direção, Deus vai mostrando que você está no caminho certo.
Abraão, ele sai sem a certeza para onde ia, mas ele sai com a certeza de que Deus o guiaria. Então, na fé, nós precisamos entender. Muitas vezes a gente não sabe para onde a gente está indo, mas a gente precisa ter uma certeza de que Deus está nos guiando. Então, pela fé, assim, eu dou o passo de fé, porque eu tenho a certeza e a convicção que Deus está me guiando. Olha só, eu citei vários exemplos bíblicos. Dentre esses exemplos, eu falei sobre os leprosos de Samaria. Os leprosos de Samaria foram homens que estavam vivendo uma vida de mortos-vivos. Eles estavam com lepra, separados do povo, na porta da cidade, ou seja, isolados de todo mundo. E esses homens decidem dar passos de fé. E Deus faz da fraqueza de leprosos um barulho de um grande exército. Ou seja, um passo de um leproso doente, quase morrendo, Deus pega aquele passinho que quase nem dá para ouvir e torna aquilo um barulho estridente no ouvido do inimigo. Isso nos ensina que o nosso passo de fé faz um barulho muito grande no mundo espiritual. E quando faz o barulho, automaticamente também vem os contra-ataques. Quando a gente dá um passo de fé, vem as resistências. Aí é tudo normal. O que a gente precisa é continuar dando passo de fé, enfrentando a resistência para que a gente possa vencer. Agora, é interessante que quando os leprosos de Samaria estão dando passos de fé, isso vai confundir o inimigo. Fala para o crente do seu lado, o seu passo de fé confunde a cabeça do seu inimigo. É isso mesmo, e por que confunde, pastor? Presta atenção. Muitas vezes as pessoas são previsíveis, diga previsíveis. O que é ser previsível, pastor? A pessoa é previsível. Por ser previsível, elas facilitam a atuação do inimigo. As pessoas, os cristãos, tendem a ser muito previsíveis. Faz muito mais do mesmo, é sempre a mesma coisa. O inimigo, a Bíblia diz que está ao derredor, buscando a quem possa tragar. Ele te conhece, ele sabe das suas debilidades, e se você continuar sendo previsível, você é uma presa fácil para o inimigo. Uma pessoa previsível é aquela que sempre age do mesmo jeito. Reage como todo mundo espera e não surpreende ninguém em nada. Uma pessoa previsível é aquela pessoa que você já sabe o que ela vai fazer, o que ela vai decidir, o que ela vai dizer, mesmo antes que ela faça. Infelizmente, as pessoas são muito previsíveis. Uma pessoa previsível, por exemplo, desiste sempre. Uma pessoa previsível sempre desiste. Basta a primeira luta, desistiu. É previsível. É gente previsível. Então, o nosso inimigo, ele sabe que muitas pessoas são extremamente previsíveis. E ele sabe que na primeira resistência, a pessoa já corre, desiste, desanima, para, entrega, não quer mais. Desiste de tudo o que coloca a mão. Aí tudo vai ficando muito mais difícil. As coisas vão ficando difíceis, ele vai desistindo. Sabe, isso é uma pessoa previsível. O inimigo já sabe. O inimigo está cansado de saber. E é por isso que muita gente não rompe, não vai para frente, não cresce. Porque o inimigo das nossas almas nos conhece como ninguém. Ele fica nos estudando o tempo inteiro. E ele sabe da nossa previsibilidade. É o tempo inteiro, uma luta, uma dificuldade. Vou desistir, fecha a cara, não vou mais para a igreja, não quero mais, estou triste. Aí, sabe quem acaba perdendo com tudo isso? Você. Porque você nunca sobe de nível na fé. Porque você nunca crê um pouco mais. É a primeira debilidade, desistir. A primeira dificuldade, vai chorar acuado. Isso é uma pessoa previsível. E pessoas previsíveis são presas fáceis na mão de Satanás. Essas pessoas previsíveis, elas vivem repetindo os mesmos padrões. Sem coragem e sem ousadia. Entra ano, sai ano, são as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, nunca dão um passo de fé, nunca crescem em nada, reclamam da vida o tempo inteiro porque não conseguem conquistar nada em nenhuma área, fica com uma vida ali, eu canso de dizer, cachorro correndo atrás do rabo, porque lhes falta ousadia, porque lhes falta coragem. São pessoas previsíveis. A Bíblia diz que os passos de fé dos leprosos de Samaria foram imprevisíveis. Imprevisíveis, porque eles fizeram algo que ninguém queria fazer. Enquanto o povo estava se matando, era mãe matando o filho para comer, para não sair para enfrentar o inimigo, eles saem caminhando em direção ao inimigo. Eu digo que crente tem que ser um pouco louco de vez em quando. Crente precisa ser meio... Não dá para ser normal. Os normais vão ficando aí no mundinho deles. Aí os mais doidos, que nem os leprosos de Samaria, eles vão enfrentar o inimigo. Olha a loucura. Quem é que vai dar passo rumo à morte? O que eles estavam fazendo era literalmente isso. Eles estavam caminhando à morte. Do lado de fora de Samaria tinha um exército poderoso,
fortemente armado, esperando a hora para poder entrar na batalha. Aí esses leprosos, eles fazem algo imprevisível. E por ser imprevisível, aí eles confundem o inimigo. Deixa eu falar um negócio para você. Se você continuar fazendo as mesmas coisas todos os dias, achando que você vai surpreender a Deus, ou que você vai surpreender o seu inimigo e vai conseguir vencer essa batalha, você não vai. Então você precisa ser um pouquinho meio doido de vez em quando. Um pouquinho imprevisível. Ou melhor, menos previsível. Porque o inimigo sabe dos seus passos. Tudo que você faz todo dia. Seja um pouquinho mais imprevisível. Faz um negócio diferente para Deus. É que nem o casamento que não está dando certo. É todo dia a mesma coisa. A mesma comida. Arroz, feijão e ovo frito. Arroz, feijão e ovo frito. Não estou dizendo que isso é ruim. Mas muda um pouquinho. Faz um ovinho cozido de vez em quando. Um ovinho no micro-ondas. Põe um temperinho diferente. Ganha o coração do seu marido, da sua esposa. Faz um negócio diferente. Com Deus também. Precisa de vez em quando fazer algo diferente. Está acostumado a todo dia acordar, aí fazer uma oraçãozinha bem fajuta, e depois na hora de dormir, obrigado Deus, mais fajuta ainda, porque já está cansado. Faz uns negócios diferentes, acorda na madrugada e vai orar. O inimigo fala, o que esse doido está fazendo? Aí ele começa a ficar confuso, ele fala, ele não acordava esse horário. O que está acontecendo que ele está acordando na madrugada para orar agora? O que está acontecendo que ele ia para a igreja só na Santa Ceia? Era o crente Santa Ceia? Espero que não tenha ninguém aqui hoje assim. Mas agora passou aí no domingo, na quarta, o irmão está com fogo no coração, está querendo aprender mais sobre Deus. Sabe, passos previsíveis não vai te levar a lugar nenhum. Todo dia a mesma coisa, nunca faz nada diferente para Deus, nunca se movimenta de uma maneira diferente para que Deus possa fazer algo diferente na sua vida. Nunca dá um passo de fé para experimentar o sobrenatural, quer viver o sobrenatural, mas fica esperando cair do céu. Fala para o crente do seu lado, você precisa ser menos previsível. Está entendendo isso, crente? Olha só, a Bíblia diz que eles estavam caminhando rumo ao exército inimigo. Gente, só doido, para ir no sentido contrário. Todo mundo fugindo e eles indo rumo ao exército inimigo. E por essa atitude de fé e coragem e ousadia, Deus começou a trabalhar em favor deles. Fala para o crente do seu lado, seu passo de fé, sua ousadia, sua coragem, vão provocar o céu para trabalhar a seu favor. Sacode o crente aí do lado e fala assim, coragem, não seja previsível, o teu inimigo te conhece. Não seja previsível, o teu inimigo te conhece. É assim, crente, coragem. E se tiver um irmão do seu lado que faz cara feia na hora que você fala com ele, fala mais, provoca mais. Porque eu sei que tem uns que não gostam. Crente, vai. Me poupe, né? Vamos em nome de Jesus. Você está nesse ambiente aqui, não é para ficar com uma cara de carranca, feia, me olhando, não. Vai, fala com a pessoa que está do lado, interage, deixa Deus tocar em você, Deus falar através da pessoa que está ao seu lado também, em nome de Jesus. Aproveita que você está nesse ambiente aqui, recebe também do ambiente em nome de Jesus. Amém ou não amém? Amém. Aí na sequência, gente, eu ministrei sobre vencer o espírito do medo. Muita gente não consegue vencer o medo. Muita gente não consegue dar um passo de fé, porque esse espírito do medo, o medo é um espírito que confronta e paralisa as ações de uma pessoa. É por medo que as pessoas não conseguem dar um passo de fé. É por medo que as pessoas não conseguem romper, desenvolver, fazer alguma coisa diferente. É por medo que as pessoas são previsíveis. Uma das maiores estratégias do inferno, essa é uma estratégia poderosa, chamada medo. Essa é uma estratégia contra mim e contra a sua vida. A palavra medo vai aparecer na Bíblia a primeira vez depois da consequência do pecado. Ou seja, Adão e Eva pecam e eles sentem medo. O sentimento, a palavra medo, ela nasce quando o homem peca. Medo como consequência do pecado. Esse medo, o que ele vai fazer? Vai limitar o nosso relacionamento com Deus. Esse medo vai nos afastar das promessas de Deus. É por medo que a gente não vive o extraordinário de Deus. É por medo que a gente não faz algo diferente. É por medo que a gente não arrisca. É por medo que a gente não consegue se mover. O espírito do medo, ele vai agindo. E ele vai paralisando a gente, e vai roubando os nossos talentos. Muita gente talentosa, por medo, se tornam previsíveis e não multiplicam seus próprios talentos. O medo, ele tem o poder de oprimir, acovardar, controlar as pessoas. O medo, ele vai fazer com que as pessoas desistam no meio do caminho. O medo vai tornar as pessoas mais previsíveis, como eu já disse aqui. O medo faz com que as pessoas recuem diante dos obstáculos da vida.
Surge um obstáculo, a pessoa volta para trás, prefere não enfrentar aquela luta, aquela dificuldade. E muitas vezes esse obstáculo também, deixa eu deixar algo claro aqui para você, é Deus colocando na tua frente para você romper o próximo nível. E muitas vezes você não quer dar o próximo passo para romper o próximo nível, e Deus está dizendo, se você não enfrentar esse obstáculo e não vencer e não passar, você não acessa o próximo nível, você acaba travando a tua vida. Agora, para o medo existe um antídoto. Diga comigo, coragem. Remédio para medo é coragem. Mas fala com coragem, vai. Remédio para medo chama-se coragem. Olha o que Deus disse para Josué. Josué, seja forte e corajoso, não tenha medo, pois eu estarei contigo por onde você andar. Agora, com uma cara de coragem, vira para o crente do teu lado e diz assim para ele, o antídoto do medo é coragem. Coragem, meu filho. Seja forte e corajoso, porque Deus é contigo. Está esperando o quê? Deus é contigo. A força, fala assim, Deus é contigo. A força e a coragem é com você. Entendeu ou não? A parte de Deus, Ele está com você. A força e a coragem depende de você. Você que tem que ser forte e corajoso. Por que eu estou fazendo essa conexão aqui, gente? Por que eu estou pegando os cultos anteriores e linkando com o culto de hoje? Porque você precisa entender uma coisa muito importante, tá? Na fé, você sempre vai precisar subir de nível. Anota isso aí, na fé você sempre vai precisar subir de nível. A fé sempre vai gerar movimento na tua vida. A hora que você conquistar o que você acha que queria conquistar pela fé, aí Deus ele vai te subir de nível. Ele vai te provocar a dar mais um movimento, a dar mais um passo. E vai ser assim até você morrer. Até o último dia da sua vida. Quando você achar que já conquistou tudo, que já fez tudo, que já está tudo bem, aí Deus vai falar assim, legal, próximo nível, próximo passo. Então, quando nós falamos em fé, a fé ela sempre vai te impulsionar para algo a mais. A fé, ela nunca vai te paralisar, nunca vai achar que está bom. A fé sempre vai te levar para o próximo nível, para algo a mais. Então, é muito importante você entender. Se você quiser subir de nível, você vai precisar de mais fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, se você quiser subir de nível, você vai precisar de mais fé. Mais fé. O maior desafio do povo de Deus é crer um pouco mais. O nosso maior desafio é crer um pouco mais. É crer que dá mais, que a gente consegue mais, que a gente pode mais. Sabe, que tem algo maior nos esperando. É Deus fazendo promessa o tempo inteiro, e aí a gente precisa crer que a gente vai conseguir, que a gente vai chegar lá. O maior desafio do povo de Deus, dos cristãos, é subir de nível na fé. E é mais ou menos assim, talvez você já creu o suficiente para romper com muita coisa na sua vida. Já rompeu, já cresceu, já se desenvolveu, já teve muitas áreas da sua vida que você, pela fé, você rompeu. Mas ainda tem muita coisa limitada, porque você precisa de mais fé. Ou seja, para esses limites saírem da sua vida, você vai precisar crer um pouco mais. E todos nós entramos nesse desafio de crer um pouco mais. Uma hora ou outra, Deus vai te levar para esse desafio, de crer mais, de levar o nosso nível de fé, de subir o nosso nível de fé. Você já aprendeu sobre o movimento da fé, você já aprendeu como vencer o espírito do medo, e agora chegou a hora de subir de nível na fé. Fala para a pessoa que está do seu lado, chegou a hora de subir de nível na fé. O desafio é crer um pouco mais. Amém? Vamos ler, Marcos capítulo 9, texto bíblico de hoje, Marcos 9, põe no telão para mim, versos 17 ao 27. O texto diz assim, está no 17? Um homem, no meio da multidão, disse, mestre, eu te trouxe meu filho, que está com um espírito que o impede de falar. Onde quer que esse espírito o apanhe, joga ele no chão, ele espuma pela boca, range os dentes e fica rígido. Eu pedi aos teus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram expulsar. Jesus respondeu, ó geração incrédula, até quando eu estarei no meio de vocês? Até quando eu vou ter que suportá-los? Tragam-me o menino. Então eles o trouxeram. Quando o espírito viu Jesus, imediatamente causou uma convulsão no menino. Este caiu no chão e começou a rolar, espumando pela boca. Jesus perguntou ao pai do menino, há quanto tempo ele está assim? O pai respondeu, desde a infância. Muitas vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para tentar matá-lo. Mas, se pode, faz alguma coisa, Jesus. Tende compaixão de nós. Olha a resposta de Jesus, se pode? Se pode.
tudo é possível àquele que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou. Aqui está o cerne da ministração. Eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Quando Jesus viu que a multidão estava se ajuntando, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu ordeno que deixe e nunca mais entre nesse menino. O espírito gritou, agitou violentamente e saiu. O menino ficou como morto, a ponto de muitos dizerem: ele morreu. Mas Jesus tomou-o pela mão, levantou e ele ficou de pé. O que me chama a atenção nesse texto é que esse homem, ele tinha fé. Olha o que o texto diz: eu creio, ajuda-me a vencer a minha incredulidade. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Sabe o que ele está falando? Eu creio, mas eu acho que eu preciso crer um pouco mais. Eu preciso crer num nível superior. Eu preciso crer além daquilo que eu consigo crer. Na verdade, ele não estava dizendo para Jesus que ele não acreditava, que ele era incrédulo. Ele estava dizendo que a fé dele batia no teto. Ele precisava crer além daquilo. Jesus, me ajuda a crer além do que eu posso crer. Eu creio que o Senhor pode fazer, mas me ajuda a crer ainda mais. Eu quero subir de nível na fé, eu quero crer de uma maneira diferente. Era literalmente essa fala desse pai, desse menino desesperado. Deixa eu te explicar esse texto, gente. Esse texto aqui, ele está narrando um encontro entre Jesus e um pai extremamente desesperado, porque o seu filho era possuído por um demônio. E esse demônio, quando possuía, tentava matar o menino, jogando na água, jogando no fogo. Aí esse menino ouve falar de Jesus, vai até Jesus, não encontra Jesus, encontra os discípulos. Encontrando os discípulos, ele pede para os discípulos do mestre expulsar o demônio do menino. Ora pelo meu filho, tira esse demônio dele para que esse menino possa voltar a viver. Mas os discípulos, eles vão orar e não conseguem expulsar o demônio. Aí o fato deles não conseguirem expulsar o demônio vai gerar uma discussão entre os discípulos e os mestres da lei. Ou seja, os discípulos ali provavelmente viram motivo de chacota. Ah lá, o mestre consegue, os discípulos não. Então começa uma discussão entre eles. E o pior é que tinha uma multidão observando tudo. O pai do menino desesperado com toda aquela situação, os discípulos frustrados porque não conseguiram expulsar o demônio do menino, e Jesus, ele vem se aproximando do pai do menino, que logo narra os acontecimentos para Jesus. Jesus chama os discípulos e diz assim: gente, vocês não conseguiram? Que incredulidade é essa? O que está acontecendo com vocês? Eu estou ensinando para vocês o tempo inteiro e vocês não conseguem romper nesse nível de fé. Vocês ficaram limitados a ponto de não conseguir expulsar esse demônio. Ou seja, mesmo andando com Jesus o tempo inteiro, os discípulos ainda estavam no nível raso de fé. E foi por isso que eles não conseguiram expulsar o demônio do menino. Aí o pai vai descrever o sofrimento daquele menino. Desde a infância, ele é tomado por esse demônio. E aí Jesus diz: eu vou curar ele. E o pai diz, se o senhor pode, faz alguma coisa. Jesus: meu filho, como assim, se pode? Se você crê, tudo é possível. Fala para o crente do lado: se você crê, tudo é possível. É como se Jesus estivesse dizendo: eu posso, mas e você? Você crê? Era assim: eu posso. O que você está me pedindo, eu posso fazer. Mas você tem fé suficiente para ver o milagre acontecer? Fala para o irmão que está do seu lado: Jesus pode. Mas você tem fé o suficiente para ver o milagre acontecer? Ou é a sua fé que impede o milagre? Porque muitas vezes a nossa fé impede o milagre. É Jesus querendo fazer algo. Você está orando ali pela restauração do seu casamento, das suas finanças, da sua casa, da sua família, dos seus negócios, mas você não consegue acreditar. Ou seja, seu nível de fé ainda está no raso. Você não consegue entender que precisa subir de nível para que Deus possa operar um milagre. Então Jesus diz: eu posso. Você crê? Se você crê, eu posso. Aí o pai do menino diz: eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Resposta minimamente estranha, né? Pelo menos estranha. Eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. É mais ou menos assim: você crê ou você não crê? Ele crê, mas na verdade ele não crê totalmente, ou ele ainda precisa crer ou vencer a sua incredulidade. Parece uma resposta confusa, mas aquele homem está dizendo claramente: eu creio, talvez eu não creia no nível da fé a qual o Senhor espera de mim, mas eu quero chegar nesse nível. Você pode dizer assim: Jesus, eu quero chegar nesse nível de fé. Você está entendendo isso? Olha só, eu creio que o Senhor pode fazer alguma coisa, mas talvez eu não consiga crer no nível que o Senhor espera que eu creio. É isso que esse homem está dizendo: eu até creio, mas eu não sei se eu estou no nível que o Senhor espera de mim. Então olha só o que Deus está falando aos nossos corações. Nós precisamos crer no nível que Deus espera, e não no nível que a gente acha que está bom.
Então, assim, muitas vezes as coisas não acontecem, é Deus te chamando, te apertando, para que você venha a crer num outro nível, que você venha a crer num nível acima do que você está. Então aqui é Jesus dizendo a um pai, se você crê, eu posso fazer um milagre. Eu creio, mas talvez eu não creia no nível de fé que o Senhor espera que eu creia. Talvez o nível da minha fé não esteja no nível que o Senhor espera. E isso aqui é uma verdade absoluta, porque muitas vezes o nosso nível da fé é raso para aquilo que Jesus quer operar nas nossas vidas. É Ele querendo operar grandes coisas, fazer grandes milagres, e a nossa fé vai limitando o agir de Deus nas nossas vidas. Era Jesus dizendo, se você não limitar o que eu quero fazer na tua vida, eu vou fazer um grande milagre agora. Mas para isso, você precisa desenvolver uma fé acima da média. Desenvolver uma fé. A fé, o crescimento da fé é progressivo, gente. A fé é como um músculo. Precisa ser treinada para ser desenvolvida. A nossa fé precisa ser treinada no dia a dia, para ela ser desenvolvida. Como que eu treino a minha fé? Com mais oração, com mais jejum, com mais consagração, com mais vida no altar, falando mais de Deus, não perdendo tempo no celular, rolando e vendo coisa que não presta, ouvindo louvor, buscando a presença de Deus, ouvindo ministrações. Então o seu tempo livre é tempo de busca, é assim que você... A Bíblia nos ensina que a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Ou seja, enquanto mais eu ouço a palavra de Deus, enquanto mais eu me exponho ao ambiente da palavra, enquanto mais eu nutro, eu consigo nutrir a palavra no meu coração, mais fé eu vou tendo na minha vida. Então eu preciso nutrir a fé. Eu preciso exercitar a minha fé para que eu possa subir de nível. Você está entendendo isso? Eu quero fazer um grande milagre, Jesus diz, na tua vida. Eu posso fazer. Aí, e você crê? Aí ele diz, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ou seja, eu creio, mas eu não sei se ainda estou no mesmo nível de fé que o Senhor gostaria que eu tivesse. É como se Deus estivesse chamando ele para um outro nível, para atuar numa outra dimensão, e ele ainda está preso num nível terreno e raso de fé, e Jesus está falando, eu posso fazer coisas grandes na sua vida, mas você consegue crer no nível que eu espero de você? Você pode crer no nível que eu estou te chamando para que você esteja? E aí Jesus vai dar uma ordem clara e definitiva ao espírito, sai, e nunca mais aquele espírito retorna. O espírito sai e aquele menino agora é liberto, é curado do seu tormento desde a sua infância. O que esse texto nos ensina, gente? Você lembra que eu falei no início da ministração que o maior desafio do cristão é elevar o seu nível de fé? Esse é o nosso maior desafio. No meio da caminhada cristã vem as dificuldades, as pedradas, as lutas, ali os pontos de resistência, e é aí que Deus está nos chamando para elevar o nosso nível de fé. É para não deixar com que resistências, com que obstáculos do dia a dia venham nos manter escravizados num nível raso de fé. Então, para subir de nível, a gente vai ter que enfrentar as lutas, as resistências, as dificuldades do dia a dia, e aí a gente vai acrescentando, crescendo em fé. O maior desafio da vida de um cristão é elevar o seu nível de fé, é subir de nível na fé, é crer um pouco mais em Deus, é não crer para sempre naquele nível que você começou na fé. Você precisa crer, ir além. Até porque, no meio da caminhada, as coisas elas parecem que vão começando a estagnar. Gente, isso é a vida. A vida é assim. Quando você começa a fazer algo e você começa a se desenvolver muito, num primeiro momento você vê um resultado muito rápido. O resultado é muito rápido. Mas chega um determinado momento que trava, por quê? Porque você chegou no seu limite. Isso é no corpo, na alma, no espírito. Então uma pessoa começa a se desenvolver. Por exemplo, eu comecei a treinar, e quando eu comecei a treinar, eu falei, eu quero perder o maior percentual de gordura, ganhar músculo, eu quero ficar bem, para ir para a minha velhice bem e tal. Num primeiro momento, o resultado acontece muito rápido. Você vai perdendo peso, você perde 2, 3, 5 quilos, de um mês para o outro a coisa vai mudando. Aí chega uma hora que a coisa empaca, porque você chegou ali no seu ponto de resistência, você chegou no seu limite. E ao contrário é a mesma coisa, agora eu quero ganhar massa muscular, aí você vai, chega uma hora que empaca, aí você tem que celebrar os pequenos resultados. Na fé é a mesma coisa, a gente começa na fé e a fé começa a provocar grandes resultados. No primeiro momento tudo é novidade, então você vai vendo resultados extraordinários, mas chega um momento que você chega no limite, porque você já viveu tudo que você tinha que viver. Agora é o extraordinário, entenda bem, quando as coisas elas passam do nível do básico e chegam num limite elevado, agora você vai celebrar porque você vai viver o extraordinário. Então a cada conquista, quando você passa do limite, é uma conquista extraordinária. E aí eu começo a entender que a fé ela vai até certo limite,
Você vai vendo que as coisas vão fluindo, vão acontecendo, o novo convertido, aí chega uma hora que as coisas chegam no limite. Mas precisa romper esse limite, então aí é o desafio do cristão. Romper esse limite básico de fé, chegar num limite de fé acima da média. E é literalmente isso que esse texto está nos ensinando. Olha o que fica claro aqui, uma das coisas que fica bem evidente, é o limite da fé do pai e dos discípulos. A gente vê o homem com a fé limitada, falando eu preciso crer mais, e os discípulos com a fé limitada, ou seja, tanto o pai quanto os discípulos chegaram no limite da fé. Dali para frente não vai mais. Os discípulos não conseguem expulsar o demônio, porque ainda estavam limitados na fé. O mundo espiritual não respeita os comandos dos discípulos, porque a fé deles bateu no teto. Não tinha como fazer o que eles queriam fazer, porque o nível de fé deles não estava preparado para aquilo. Chega no limite, agora eles vão viver uma grande frustração, porque frustra, você tentando fazer algo em nome de Deus, e aí a coisa não acontece, eles estão sendo envergonhados, motivo de chacota na boca dos fariseus. Olha lá, tentou expulsar o demônio e não conseguiu. Aí frustrados, atônitos, perguntam uns aos outros, por que a gente não conseguiu expulsar esse demônio? O que acontece aqui, gente, a fé dos discípulos, ela foi desafiada pela realidade. A fé dos discípulos foi desafiada pela realidade. Pela fé que eles tinham, eles entendiam que era possível expulsar aquele demônio. Mas a fé não foi suficiente. Presta atenção, era necessário crer um pouco mais. Jesus estava dizendo, ó, vocês não conseguiram porque a fé de vocês ainda não está no nível que eu espero. Isso vai nos ensinar que a nossa realidade sempre vai confrontar a nossa fé. E quando a realidade confronta a nossa fé, a gente vai precisar crer um pouco mais. Está entendendo ou não? Quando a sua realidade começar a confrontar a sua fé, isso é um sinal espiritual para a tua vida. É tempo de crer um pouco mais. Entendi. O comando é crer mais. É não deixar com que a dúvida, o medo, a incredulidade entrem no meu coração. A realidade está confrontando, Deus me prometeu, a coisa não acontece. Agora é hora de você crer mais, diga, crer mais. Fala para a pessoa que está do seu lado, quando a realidade vier confrontar a sua fé, isso é um sinal de que você precisa crer um pouco mais, elevar o nível da sua fé, subir o nível da sua fé. Está entendendo isso, crente? Amém. O grande desafio da fé. Qual é o maior desafio, pastor Vitor, da fé? A realidade. Diga, realidade. É a realidade, a nossa realidade que confronta a nossa fé o tempo todo. A nossa realidade é o grande desafio para a nossa fé. Quando a gente está imerso numa realidade, e a gente tem uma promessa de Deus que parece estar tão distante, essa realidade ela vai confrontando e vai esmagando a gente. Olha só, fé é crer que Deus, Ele pode mudar tudo na sua vida. Fé é crer que Deus pode transformar completamente a tua vida. Agora, a realidade é literalmente o que os seus olhos estão vendo agora. Eu tenho fé para ver o que Deus pode fazer na minha vida e na tua vida. Mas a realidade é o que a gente está enxergando nesse exato momento. É mais ou menos assim, gente. Deus diz que vai prosperar a tua vida. Você recebe uma palavra de prosperidade. Deus diz, vou te prosperar. Vi seu coração, vi que você é bom, é entregue ao reino, e eu vou te prosperar. Aí você vai para a tua casa e abre a tua conta e vê teu saldo negativo. Aí você fala, no que eu creio? Na realidade que eu estou vendo ou na promessa de Deus? O que Deus está falando ou o saldo da minha conta? Você está entendendo? Essa é a luta entre a fé e a realidade. É a realidade mostrando algo e a fé apontando para outra. A fé está dizendo uma coisa, a realidade está mostrando outra coisa. Ou seja, você vai olhar lá para o saldo negativo e Deus diz, tem prosperidade para a tua vida. Aí, deixa eu falar uma coisa. Quando a fé confrontar a realidade, agarra a tua fé. Agarra a tua fé. Olha para a fé e confronta a tua realidade e diz assim, Deus prometeu, Deus é fiel e Ele vai cumprir em nome de Jesus. É Deus dizendo, vai restaurar o casamento. Mas aí você chega na tua casa, você e seu marido nem se conversam. É mais uma vez, a fé sendo confrontada pela realidade. É Deus dizendo, tem um plano na vida de vocês, vou fazer algo na vida de vocês, vou preparar para ministrar para casais. E aí você chega em casa, pede guerra, confusão, nem se fala. Você está entendendo como a realidade vem confrontar a fé? A realidade confronta a nossa fé o tempo todo. E por isso é necessário crer mais e crer mais. Olha um exemplo claro disso na Bíblia. Gideão, Juízes 6, do 12 e 13. Diz assim, o anjo do Senhor apareceu a Gideão. Quem apareceu para Gideão? Um anjo.
O Senhor está com você, poderoso guerreiro. Gideão olhou para a cara dele e respondeu assim: ah, tá. Legal. Se o Senhor estivesse conosco, por que a gente está passando por tudo isso? Aonde é que estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contaram? Olha como ele está falando com um anjo. Olha o nível da conversa. Um anjo aparece para Gideão e fala assim, ó: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro. Era só um homem malhando trigo no lagar. Era só um homem trabalhando, só isso. Um homem comum, sem nenhuma habilidade especial, malhando trigo no lugar errado. Malhando trigo no lagar, escondido. O lugar que onde se pisa a uva, ele estava malhando trigo. Aí um anjo aparece para ele e fala assim, ó: Deus é contigo, poderoso guerreiro. Ele fala: ah, é, legal, tá bom. Estou vendo. Olha o que a gente está vivendo aqui, ó. A gente tem que trabalhar escondido para tentar comer alguma coisa. Porque senão os inimigos vêm e tomam tudo da gente. Eles deixam a gente trabalhar, plantar, a gente planta, a gente fica aqui esperando a colheita, a gente colhe. Na hora que é para fazer o pão, eles vêm e tomam tudo da gente. É assim que o inimigo faz. Esse é o trabalho do inimigo. Deixa você se cansar com o trabalho. Na hora que você está na hora de colher, ele vem e toma de você. Até você entender o movimento da fé. Até você entender o mundo espiritual. Aí ele vai ter um diálogo com o anjo. Aonde é que estão as maravilhas que os nossos pais nos contam? Não foi Deus que nos tirou do Egito? Agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos dos inimigos? É isso? Olha o papo dele com o anjo. O anjo chama ele: Deus é contigo, guerreiro. Poderoso guerreiro, não é guerreiro, poderoso. Ah, tá bom, legal, estou vendo. Ele é bem comigo mesmo. Cadê ele então, já que ele é contigo? Sabe, essa fala aqui é fala de gente desacreditada. É fala de gente que já não tem mais fé. Gente que não crê mais. Gente que já está fracassada, já está fadada, já não consegue mais andar para frente. Ali ele está tomado por incredulidade por conta da sua realidade. Ele está cansado de viver na mesma situação. Ou seja, a promessa não faz mais sentido para ele. Aí sabe o que acontece? Eu vejo muita gente que a promessa já não faz mais sentido. Esse dia eu estava conversando com uma pessoa, e aí no final do culto Deus usou para falar com essa pessoa, né? Deus usou um profeta para falar com essa pessoa, e falou algo que aquela pessoa, ela falou assim: eu creio. Eu falei: rapaz, que desânimo, Deus falando com você algo da tua vida. É porque eu recebo tantas promessas, mas as coisas não estão acontecendo, sabe? Então eu não consigo mais nem crer na promessa que Deus tem para a minha vida, mesmo sabendo que o que Deus está falando faz muito sentido. É que chega num nível que a pessoa está tão desacreditada, está tão arrebentada, está tão ruim, que ela já não consegue mais acreditar. Era Gideão, um anjo, uma aparição divina, teofânica, um milagre de Deus acontecendo na frente dele, um anjo de Deus na frente dele. O anjo veio visitar. Você acha que o anjo só veio falar que ele era um poderoso guerreiro? O anjo veio entregar a missão dele na terra. O anjo veio transformar ele de um homem comum em um juiz libertador, e ele está ali: estou vendo, legal. Sabe por quê? Porque a realidade está batendo tanto, está confrontando tanto, que a pessoa já não acredita mais em nada. Mas infelizmente, se continuar assim, vai morrer assim. Por isso você precisa tomar um choque de realidade na fé e entender que não dá mais para permanecer assim. A sua realidade talvez tenha te mantido estagnada, travada, não te deixa andar para frente. É hora de você dizer: não, eu não aceito isso, eu vou subir de nível na fé, eu vou me entregar mais nas coisas de Deus, eu vou fazer, não importa, eu vou fazer acontecer em nome de Jesus. É mais ou menos Deus dizendo, é Deus te visitando hoje e falando assim, ó: tu crê? Aí você tem que ser sincero com Deus. Deus, crê, eu até creio, mas se o Senhor puder me ajudar a vencer a minha incredulidade, vai ser melhor ainda. Porque eu creio, no fundo eu creio. Mas sabe um coração sincero? Quando a gente fala com Deus, Deus é nosso Pai. E eu entendo que quando a gente fala com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso pastor, com os nossos amigos, a gente tem que ser sincero. Deus, eu creio no Senhor, eu vou para a igreja, eu faço as coisas, mas está difícil, Deus. Me ajuda a vencer essa minha incredulidade, porque talvez a trava do milagre está na minha incredulidade. Eu creio, mas eu não creio o suficiente para experimentar o grande milagre. Então é abrir o coração diante de Deus e falar assim: Deus, me ajuda a vencer a minha própria incredulidade, me ajuda a crer no nível que o Senhor espera de mim. O que eu preciso fazer, Deus, para chegar no nível que o Senhor quer? Você está entendendo isso em nome de Jesus? Gideão aqui, ele está se derramando, ele está dizendo: eu não consigo mais crer. Um anjo está na minha frente, mas não está fazendo, eu não consigo acreditar, eu não consigo.
Porque a realidade, ela é confrontadora mesmo. Se a gente for olhar para a nossa realidade, a gente não consegue dar um passo de fé. A gente vem para a igreja e acha que tudo que está acontecendo aqui é história furada, é conversa, o pastor está lá contando uma historinha bonita, bacana, né? Aí acontece na vida de um, de dois, mas a maioria fica ali preso, estagnado. Não, é romper pela fé. Romper pela fé é isso, subir de nível na fé é isso, é se destacar no meio de uma multidão que não consegue vencer a própria incredulidade, o próprio eu. É uma batalha, realidade versus fé. A fé te chamando para ousadia, a fé te chamando para coragem, a fé te chamando para dar um passo, e a realidade dizendo, olha para você, veja bem quem você é. É Deus dizendo, quero fazer algo na sua vida, e a realidade dizendo, meu filho, olha para você, faz não, vai quebrar a cara. Isso é subir de nível na fé. É acreditar naquilo que você não consegue ver, enxergar, não tem resposta, não tem garantia, é dar passo, confiar no Senhor, ir para frente e fazer acontecer. A realidade está ali, confrontando Gideão, um anjo diante dele, uma aparição sobrenatural, Deus na frente dele. E olha que interessante, a realidade não deixa ele observar que Deus está ali na frente dele para mudar o destino dele e mudar o destino de todo um povo. Ele seria um instrumento de Deus para mudar a sorte daquele povo. Ele está dizendo, mas e aí? A tua realidade muitas vezes não deixa ver a grande mudança que Deus está querendo promover na tua vida. A tua realidade muitas vezes não deixa escutar uma palavra de Deus, sabe, de você colocar para dentro algo que Deus quer que você entenda para que você viva uma verdadeira transformação. Porque a realidade vai te confrontar, gente, é assim mesmo. Mas deixa eu falar mais uma vez, entre a realidade e a promessa, entre a realidade e a fé, agarra com a tua fé, agarra na fé e não larga por nada, em nome de Jesus. A gente precisa entender que chega uma hora nas nossas vidas que a nossa fé bate no teto. Chega uma hora nas nossas vidas que a nossa fé ela para, ela estagna. Fica difícil você dar o próximo passo. A gente precisa crescer na fé, a gente precisa interagir com Deus, a gente sempre, entenda bem, a sua fé sempre vai exigir um pouco mais de você. Esteja preparado para isso. A sua fé sempre vai exigir um pouco mais de você. Se o seu pastor já não exige mais de você, é porque ele já não se importa mais com você. Eu preciso dizer isso. Sabe quando o pastor é chato, fica pegando no pé? Vamos, Júlio, vamos, pastor Fernando, vamos, pastor Severo, vamos, Tiago, vamos, não sei o quê. É porque o pastor está acreditando em você. Quando para de pegar no teu pé, é porque ele já deixa. A fé, ela sempre vai exigir mais de você. Você acha que está fazendo bastante, a fé vai exigir mais. E mais, sabe por quê? Porque Deus, Ele quer te colocar num nível de maturidade acima da média. Deus não quer te manter no meio de multidão, sabe? O povo de Deus é um povo destacado. E Deus, Ele faz separação entre os que servem e os que não servem. Por isso, a fé exige muito. E para cada nível de responsabilidade, maior o nível de fé. A fé exige. Ser cristão exige, é renúncia. Renúncia. A gente renuncia uma vida na carne, uma vida dos nossos prazeres para viver uma vida com Deus. Viver uma vida de fé é uma vida de renúncia. E a fé sempre vai exigir mais de você, para te moldar a tua melhor versão, para que você seja a melhor versão de você mesmo. Você dá um passo de fé, você sobe um nível, a partir daí é necessário crer um pouco mais para você subir mais. Gente, olha só que interessante. Um exemplo disso aqui sou eu mesmo, Pastor Vitor. Eu precisei de muita fé, mas muita fé, para fazer o que eu já fiz na minha vida e para chegar onde eu cheguei. Aí eu descobri que eu cheguei até aqui. E eu descobri que, olha só que interessante, que eu preciso de muito mais fé para ir onde Deus quer me levar. Porque chegou até aqui. Olhando lá atrás, chegar aqui era impossível. Aí Deus faz uma promessa. E eu falo, eita Deus, a promessa ela é muito maior do que onde a gente já chegou. Ou seja, eu preciso crer num nível de fé muito maior do que eu creio hoje, se eu quiser experimentar aquilo que Deus já me mostrou. Então, para eu viver o que Deus quer que eu viva lá na frente, eu vou precisar crer ainda mais no poder de Deus na minha vida. Eu não vou poder limitar o poder de Deus. Sempre é preciso crer um pouco mais. Para o próximo nível, tem que crer um pouco mais. Eu cheguei à conclusão de que a fé que me trouxe até aqui,
ela não é o suficiente para me levar onde Deus quer que eu vá. Até aqui foi um nível de fé. Até aqui foi um nível de experimentação de fé, de vida com Deus. Agora, quer chegar mais longe? Sabe qual é o grande problema da maioria das pessoas? Acham que o que já fez é o suficiente para Deus fazer o extraordinário para sempre. A sua fé também é uma semente. A Bíblia diz para lançar a semente, não parar de lançar a semente. Lançar a semente e não parar de lançar a semente. Não dá para achar que já fez demais e o que fez é o suficiente para você cruzar os braços e viver disso, aposentado para sempre. Fala para o crente do seu lado, na fé não tem aposentadoria. Essa veio do céu agora, hein? Quando eu tiver 60 anos, esses dias eu falei em casa, eu falei, eu vou fazer o seguinte, até 60 eu vou, depois vai os jovens. Até parece que para, aí Deus vai provocar, Deus vai instigar, que nem fazia com Sansão. Quem tem chamado, gente, entenda isso, Deus instiga, Deus não deixa parado. Às vezes você está desanimado, você quer parar, você quer ficar na cama, e vamos meu filho, caçar o que fazer? Vamos expulsar um demôniozinho ali, vamos fazer um negocinho ali, entregar um negocinho aqui, vamos fazer um negócio. A Bíblia diz que Sansão, quando ele estava sem graça, ele ia para o meio dos filisteus fazer festa. Aí Deus instigava ele para arrumar uma briguinha. Deus fazia ele arrumar briga. Com quem? Com os inimigos. Deus vai botar um ódio tão grande de Satanás no teu coração. Você vai ficar revoltado com o bicho, você vai querer arrumar briga com ele o tempo todo. Aí é vida de crente, viu? Nessas horas ninguém dá um amém, um aleluia, nem um glória, né? Quer não, né? Você quer ursinhos carinhosos, né, crente? Você quer viver uma vidinha, vem do anjo. Crente, vigia, viu? Diga para o crente que está do seu lado, é necessário crer um pouco mais. Para onde Deus quer te levar, você precisa crer mais. Amém ou não? Amém. Crer um pouco mais é crer no nível que você ainda não consegue crer. Parece confuso essas falas, né? Crer num nível que você não consegue crer. Sim, gente, é isso aí mesmo. É subir de nível, é mais profundo. É crer num nível que você fala assim, tem fé para isso não? Você já falou isso, não tem fé para isso não? Às vezes Deus fala que vai fazer, eu falo, não tem fé para isso não, gente. Mas você precisa ter fé para isso sim, em nome de Jesus. Para onde Deus quer te levar, você precisa ter fé. Parece confuso. Crer num nível que eu não consigo crer. Como assim, pastor? Que nível é esse? Tudo na vida tem que evoluir. Diga, tudo na vida tem que evoluir. A fé também evolui. Aí, para viver coisas maiores, você precisa subir de nível na fé. Olha só, como que eu posso te explicar isso, para facilitar a sua vida, vai? Vamos para a visão de Ezequiel, que acho que vai ficar fácil. A Bíblia diz em Ezequiel 47, resumidamente, diz assim, um homem foi medindo o rio em etapas, de 500 e 500 metros. Imagina um homem com uma fita métrica entrando num rio. Aí ele entra, primeiro a água baixa no tornozelo, aí ele mede 500 metros, água no joelho, 500 metros, água na cintura, mais 500 metros não dá para medir, agora ele tem que nadar, ok? Essa foi a visão. As águas que fluem do trono do rio de Deus. E ele entra no rio e vai medindo de 500 e 500. E essa água vai indo, até ele chegar no ponto de nadar. Agora tem que nadar. A cada passo que o homem dava dentro da água, representa o mover de Deus. E a cada passo vai aumentando a profundidade. Entende isso aqui? Profundidade significa crescimento espiritual progressivo. Crescer até chegar ao ponto da maturidade. O que esse texto está apontando? Você vai se aprofundando nas coisas de Deus até você chegar no nível de se entregar na confiança e de entender que não é mais pelas tuas forças, agora é Deus que vai te guiar. Então esse homem está caminhando para frente na vida da fé até crescer na maturidade. Então os primeiros passos da fé vão representar o quê? Água no tornozelo. Diga, água no tornozelo. Água no tornozelo é o início de tudo. É onde você crê, mas ainda tem o controle. Eu creio, mas o controle ainda é meu. Eu ando com facilidade. Esse aqui é o nível mais confortável da fé. É um nível tranquilinho, bebezinho. Sabe, colinho de mamãe? Coisinha boa, bebezinho. Que não... É assim, é o nível mais confortável da fé. É o nível também, o nível mais raso. É literalmente o seguinte, Deus, eu tenho fé, mas não mexe muito na minha vida, não. Eu tenho fé para viver a minha promessa, o meu propósito, mas não cutuca muito, não. Deixa eu ficar aqui, está confortável, colinho.
Esse é o primeiro nível da fé, aguinha no tornozelo. É quando você chega e tudo é muito lindo, tudo é maravilhoso, tudo é mil maravilhas. Aí vem o segundo nível, diga segundo nível. Segundo nível já é água no joelho, diga joelho. Esse nível muda um pouquinho a fé. Agora, aqui a fé já exige uma nova postura, porque a fé está crescendo. Se a fé cresce, tem que ter uma nova postura. Só que ainda não está exigindo uma entrega radical. Esse nível exige uma nova postura, mas ainda não exige uma entrega radical. Nesse nível a pessoa já está posicionada na fé, mas ela ainda recua quando a realidade aperta. Quando o crente recua, quando a realidade confronta, é porque ele ainda está com a água batendo no joelho. Já passou do tornozelo, já entende que é necessário seguir, só que a água agora bate no joelho. Bateu no joelho, é onde o calo começa a apertar. É onde começa a vir umas porradas, umas dificuldades e umas lutas. E aí muitos vão fazer o que nesse nível? Recuar. É mais fácil voltar para trás do que se lançar. Por que eu vou me lançar se eu já estou apanhando tanto até aqui? É melhor recuar. Eu vou recuar e vou voltar para o nívelzinho de água raso no tornozelo. É um nível onde eu estou, mas eu não estou. Eu tenho fé, eu acredito, eu participo de um culto, eu louvo, mas eu não vou para frente. Eu não vou viver um milagre, eu não vou viver o extraordinário. Eu prefiro ficar aqui. Estou bem, estou trabalhando, estou tendo minhas coisinhas, está tudo legal. Vou me aprofundar nisso não. É perigoso. É perigoso. Aí o terceiro nível, mais difícil ainda, é o nível da cintura. O nível da cintura significa o nível da transição. Aqui, as resistências batem e batem forte. Aqui é mais ou menos assim, a água vai oferecendo mais resistência. No nível da cintura, você percebe que você já começa a querer perder o controle. E nesse nível, é necessário ainda mais confiança, porque você já não tem mais controle. Aqui é literalmente, ou você se entrega de vez ou volta para trás. Você percebe que na caminhada da fé sempre tem a opção de voltar para trás? Mas fala para a pessoa que está do seu lado, voltar atrás não é, nunca foi e nunca será uma boa opção para você. Por quê? Porque toda vez que você volta para trás, se você quiser chegar no mesmo nível, você vai ter que andar para frente de novo. Então é mais fácil enfrentar essa resistência agora do que voltar para trás e começar tudo de novo. Está entendendo isso? Aí vem o quarto nível, aonde as águas são profundas. Aqui nesse nível, é necessário crer e crer e crer. Aqui não tem mais você. Aqui não é mais a sua humanidade, nem a sua inteligência, não é o seu dinheiro, não é o seu currículo, não é a sua profissão. Aqui é crer em Deus e ponto final. Aqui é se lançar. É mais ou menos assim, Deus é tudo teu, o Senhor faz tudo. É o nível pleno da maturidade. Aonde eu quero chegar, gente? Às vezes as coisas não acontecem na vida das pessoas, porque muita gente acha que já fez muito, que já fez suficiente. Mas eu preciso te dizer algo. Se você quer viver coisas novas em Deus, você precisa continuar fazendo muito mais do que você fez até agora. Ou seja, se lançar mais, fazer mais, crer um pouco mais, subir de nível na fé, sair do nível raso, se entregar por completo, viver pela fé, deixar de ser previsível. Está entendendo isso em nome de Jesus? Dar um basta a essa vida previsível. Basta a vida te apresentar uma resistência que você já volta atrás. Desiste. Previsível. Você percebe como o inimigo consegue vencer fácil muita gente? Ele vai lançar um ponto de resistência, ele sabe que você vai bater e vai voltar. Porque você já é previsível, está acostumado a desistir no meio do caminho. Aí enquanto você não vence a sua resistência, o inimigo continua lançando resistência. E talvez você não esteja nem... você está achando que essa resistênciazinha que Deus está colocando na sua vida, isso aí é só o começo, vai vir resistência muito pior. Mas você está sendo treinado para romper essa resistência, para vencer em nome de Jesus. Vai deixar o inimigo e você sai correndo? Não, gente, em nome de Jesus. O diabo vem com a resistência, você fala, já entendi, é resistência, quer dizer que eu preciso crer um pouco mais, né? Então eu vou orar mais agora, eu vou para o campo da oração, vou para o joelho. Gente... Tem guerra que você não precisa lutar com a sua força física. Eu experimentei uma guerra dessas esses dias e fiquei muito bravo com uma situação. Eu falei, Deus, se eu tenho crédito no céu com o Senhor,
bota a tua mão. Eu sabia que a oração do crente pode muito seus efeitos, mas eu sabia que era rápido. Mas foi rápido. Aí eu experimentei o poder do mundo espiritual. Eu vi o que é literalmente o mundo espiritual agindo na vida de um dos seus, posicionados. Eu poderia ter ido para uma guerra no físico, e eu me calei e fui para a guerra no espírito. E Deus já interviu, já fez, já mexeu na situação para mostrar que Deus é Deus e que Deus ainda protege os seus. Deus ainda coloca a sua mão poderosa sobre a vida dos seus. Deus ainda guarda os seus. Não deixa o inimigo fazer chacota, não. Deus não deixa o inimigo fazer chacota dos seus filhos. Entenda isso em nome de Jesus. Você vai subindo de nível na fé, as resistências vão te batendo. E vão batendo forte, e vão batendo forte, e vão batendo forte. É assim que funciona. Diga, é assim que funciona. Fala para você mesmo, é assim que funciona. Está entendendo? Não precisa nem falar para o crente, agora é para você mesmo. É assim que funciona. Você vai subindo na fé e vem porrada, chumbo grosso. Você está pensando que o inimigo das nossas almas está brincando de ser inimigo? Está brincando de cirandinha, de ursinho carinhoso, de sei lá o que você gosta de brincar? É guerra. A gente está no meio de uma guerra. O inimigo está tentando te parar, está tentando te amedrontar, está tentando fazer você desistir. É o tempo inteiro. Aí você tem a opção, voltar para trás, na primeira porrada, ou seguir caminhando para frente, buscando mais fé, buscando crescimento espiritual e experimentando mais milagre. Gente, essa é a vida real, é assim que funciona. Resistência vem, você vai subindo de nível na fé, vem mais resistência, você vai vencendo e vai crescendo, e vale a pena. Quanto mais alto o nível da sua fé, maior a autoridade espiritual você tem, mais você se torna destemido, mais você se torna ousado, os seus passos de fé vão confundindo ainda mais o inimigo. Você precisa ser imprevisível. O inimigo não pode olhar para você e falar assim, eu já sei o que eles vão fazer. Tem que ser imprevisível. No mundo espiritual é assim, tem que ser imprevisível. É previsível a pessoa ficar na cama chorando e lamentando. É imprevisível no meio da dificuldade a pessoa levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima e fazer algo para Jesus. É previsível na hora que a luta vem, a dificuldade vem, desistir. É imprevisível no meio da luta o crente continuar fazendo. O inimigo fala, não estou entendendo nada. Parece que enquanto mais eu bato, mais forte ele fica. Sim, gente, é assim o povo de Deus. Enquanto mais oprimido, no meio da escravidão, enquanto mais oprimido, mais o povo crescia. Com o povo de Deus é assim. O inimigo pode até oprimir, pode tentar fazer o que quiser, mas você precisa tomar uma decisão. Maior a resistência, mas mais eu vou crescer. Inimigo, você pode fazer o que você quiser, você não vai me parar na fé, em nome de Jesus. Não foi assim no tempo dos escravos lá do Egito? Enquanto mais os egípcios oprimiam os hebreus, mais filho de hebreu nascia. Mais oprimido, mais eles cresciam. O povo de Deus é assim, o inimigo não vai parar. Ele vai ficar te oprimindo o tempo inteiro. Enquanto mais ele se lança, mais você cresce. Entenda isso em nome de Jesus. Não é para recuar. Fala para o crente do seu lado, não é hora de recuar em nome de Jesus. Diga, recuar. Desistir não é uma opção para você, crente. Não é uma opção para você. Vai para frente, meu filho. O inimigo está batendo, vai para frente. E folga com ele, seja mais ousado. Como que você me chamava? Não, né? Mudou, né? A Carla falava que eu era pastor folgadão. Porque eu era mesmo. E vou ser mais ainda com o diabo. Que diabo fazer graça com a gente? Folga com o diabo, fala, você está mexendo comigo? Beleza, você está achando que eu vou desistir, seu chifrudo, coisa ruim? Você está pensando que vai mexer no meu casamento e vai destruir? Você está mexendo com a pessoa errada. Confunde esse coisa ruim, gente. Seja mais ousado, destemido. Bota a cara para bater e fala, não vai mexer com a minha família não. Acabou a graça. Chega. Você encontrou um doido. Como é que é? Remédio para doido é outro doido? Tu é doido, eu sou mais do que você. Pronto, gente. O diabo está tentando mexer na tua casa, você está aí. Você acha que você é doido? Então vamos ver se você vai aguentar. Ninguém fala nada nessa hora, né? Jesus, eu estou sozinho aqui, gente. Essa é a hora, crente, você ser mais doido que o diabo. Subir de nível na fé, sim. É ser mais maluco. Eu comecei a estudar batalha espiritual, Deus me lembra umas coisas, vou falar, vai.
Um amigo estava com um problema sério no casamento, e eu tinha um medo desse negócio de falar de batalha espiritual, falava de mundo espiritual, eu corria disso. Aí um amigo com problema no casamento falou, ó, lá na nossa igreja vai ter um curso de batalha espiritual. E eu não sei por que raios marcaram o curso da meia-noite às 2h. Eu falei, é sério que tem que ser da meia-noite às 2 ainda? Foi alguma coisa assim. Vamos lá nesse curso, vou lá para ajudar o amigo, vou lá então. E gente, na hora que a gente chegava lá, aprender aqueles negócios, chegava em casa, eu tinha medo de entrar para casa sozinho. Aí um dia eu comecei a entender o movimento espiritual. Aí eu falei, esses são os pontos de apoio do diabo? Então, vamos eliminando tudo de dentro de casa. Até camisa de time. Fala, Deus. Eu tinha uma camisa do Corinthians lá que me incomodava. Um amigo meu que era jogador profissional, foi num jogo de Master e pegou a camisa toda autografada e me deu. E eu deitado, e eu começava a pensar na gaveta número 1 do meu guarda-roupa. E eu estava deitado e gaveta 1 do guarda-roupa, gaveta 1 do guarda-roupa. Aí eu abri a gaveta, tinha a camisa do Corinthians. O que será que é um demônio esse Corinthians? Eu não sei. Eu sei que o São Paulo o Palmeiras também é. Você gostou, né, pastor Silvério? Mas escuta. Quando você começa a ficar sensível no mundo espiritual. E eu não entendia. Aí voltei a deitar, e aí me incomodava, voltava. Falei, o que está acontecendo? Peguei a camisa e abri. Na hora que eu abri, a etiqueta da camisa, São Jorge. Aí eu falei, está explicado, porque eu não estava... Deus me dando sensibilidade espiritual. Para eliminar pontos de apoio dentro da minha casa. Então são pontinhos de apoio que a gente às vezes nem percebe, que estão lá, quietinho, esperando oportunidade para agir contra a sua vida. Aí crente precisa estudar, precisa ser mais doido mesmo, precisa querer buscar a presença de Deus, crescer no nível de fé, orar mais, jejuar. Aí você vai orando e Deus vai abrindo seus olhos espirituais, e Deus vai tirando o que não presta, e vai fazendo as coisas acontecer na sua vida. Aí vai botando a sua casa em ordem em nome de Jesus. Só que crente não pode ser previsível. Fala para o irmão que está do seu lado, crente não pode ser previsível. Diz assim para o crente do seu lado, chega de ser previsível. Está na hora de crer um pouco mais, subir de nível na fé, amadurecer, se tornar autoridade espiritual. Um homem, uma mulher de Deus, destemido, ousado, em nome de Jesus. Para onde Deus quer te levar, você precisa crer um pouco mais. Chega de ser previsível em nome de Jesus. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus. Sabe o que é interessante? Nós cristãos estamos aprendendo a ser previsíveis. Isso não pode. Nós cristãos estamos aprendendo a ser muito previsíveis. É tudo muito cronometrado. É tudo, tem hora para início e tem hora para fim. E se passar do término, os irmãos vão embora. Ontem eu estava conversando com um pastor, e ele estava falando assim comigo, que horas você começa o culto da manhã na sua igreja? Mas acaba antes do meio-dia, para o povo poder almoçar? Eu falei, lá acaba a hora que tem que acabar. Se o irmão estiver dando prioridade para comer, fica comendo, e se entope de tanto comer. Porque a gente precisa ser menos previsível. Quantos louvor coloca na tua igreja? Quantos o Espírito Santo mandar? Começa com 4, hoje foi 6. O Espírito Santo está se manifestando. Eu estou percebendo pessoas entronizando a presença de Deus. Estou vendo gente chorar, estou vendo gente buscar a presença de Deus. Pronto, já deu, 4 louvor. Tem que administrar a oferta porque eu tenho que pregar para acabar o culto. Aqui não, crente. Quer se tornar previsível, tem um bocado de lugar previsível para você frequentar. Aqui não, aqui é Deus que comanda essa casa. Deus não me deixa, Deus não é previsível comigo. Toda semana é uma luta. Toda semana é uma dificuldade, uma batalha, uma guerra que eu tenho que enfrentar. É do jeito dele, na hora dele, e eu preciso entender que eu sou uma ferramenta na mão dele, e está tudo bem. E está tudo bem. É que a gente se acostuma a ser previsível, fazer mais do mesmo. Mas enquanto você for previsível,
Você não vai experimentar os milagres que Deus já preparou para a tua vida e para a tua casa. Então está na hora de ser mais imprevisível. De sair do meio de uma multidão comum, que só faz o que é mandado e esperado, se entregar mais diante de Deus, buscar mais a presença de Deus, viver com mais fé, com mais ousadia. Não, em nome de Jesus, eu vou falar isso aqui, que o Espírito Santo está falando muito forte no meu coração. Para de ser previsível, sua vida não está andando porque você é muito previsível. É muito previsível. Basta o inimigo dar uma pisada mais forte, você já corre. Ele sabe que você é previsível, por isso que a sua vida não está andando para frente. Ele sabe que você é previsível, por isso que as coisas não estão acontecendo na sua vida. Então está na hora de ser mais ousado. Está na hora de ser mais destemido. Parar de ter medo do inimigo e começar a enfrentar suas batalhas num nível de fé. Mas eu não tenho, pastor, essa fé. Pede para Deus, eu creio, mas me ajuda a vencer a minha incredulidade. Ou seja, Deus, eu creio, mas me dá mais fé. Deus, eu creio, mas fortalece mais a minha vida de fé. Talvez o nível de fé que eu tenha, Deus, ainda não é o nível que te agrada. Me ajuda, Deus, eu quero chegar no nível que te agrada. Nós precisamos nos tornar uma igreja imprevisível para os céus. Não é uma igreja que faz a mesma coisa o tempo inteiro, esperando resultados diferentes. Faz a mesma coisa e quer que Deus faça resultados diferentes, coisas diferentes. Não é assim. Não é assim. Quer mais? Entrega mais. Quer mais de Deus? Busca mais. Quer viver extraordinário de Deus? Faz mais para Deus. Se entrega de corpo, de alma, de espírito nas coisas de Deus. Para de ser previsível na fé. Está muito previsível. Teu próximo passo o inimigo já sabe, porque são os mesmos de sempre. É afronta, aí uma murmuração. É afronta, é uma desistência. Passa por uma dificuldade, para de vir na igreja. Passa por uma luta, já não quer mais nada com a fé. Está muito previsível, por isso que as coisas não estão andando em nome de Jesus. Coloca isso na sua mente, em nome de Jesus. Enquanto mais o inimigo oprime, mais você vai crescer. Pastor, eu não quero. Vai, filho, não tem outro jeito. Tem outro jeito. Enquanto mais o inimigo oprimir, mais você vai crescer em nome de Jesus. O inimigo vai tentar te parar, vai tentar te amedrontar, mas você não vai mais ser um homem e uma mulher previsível na fé, não. A partir de agora, você vai ser ousado e destemido em nome de Jesus. Passos diferentes, resultados diferentes. Sobe seu nível de fé, crente, em nome de Jesus. Deus tem falado muito forte no meu coração. O que Ele quer fazer no nosso meio não é coisa pequena não, gente. Tem coisa grande de Deus. Deus já preparou coisa grande para mim e para você. Em nome de Jesus, agarra essa unção, agarra essa promessa. Porque Deus quer fazer algo grande em nosso meio em nome de Jesus. É tempo de subir de nível na fé. É tempo de acessar o novo de Deus, a autoridade espiritual. Guerrear no mundo espiritual para viver as promessas de Deus em nome de Jesus. Fecha os teus olhos aonde você está. Repete assim comigo, vamos orar. Senhor, hoje eu entendi que a fé que me trouxe até aqui não é suficiente para me levar aonde o Senhor quer que eu vá. Por isso, eu te peço, me ensina a crer um pouco mais, me ajuda a vencer a minha incredulidade, me fortalece para dar mais um passo, mesmo sem garantia, mesmo quando a realidade vem me confrontar. Eu não quero mais viver debaixo de uma fé rasa, eu não quero mais andar no nível do raso. Eu decido mergulhar mais fundo, crescer na fé, amadurecer no espírito, me tornar mais ousado, imprevisível, alguém que confunde o inimigo com os passos da obediência. Mais alto, Espírito Santo, me leva além.
Me ajuda a romper o medo. Me ajuda a me levantar, mesmo quando me sinto fraco. Me ajuda a continuar acreditando, mesmo quando tudo me diz ao contrário. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Eu creio, Senhor. Mas me ensina a crer um pouco mais. Me ensina a crer um pouco mais, para que eu possa romper com tudo aquilo que me limita no mundo espiritual. Eu creio, mas me ensina a crer um pouco mais.